Fala pessoal, eu sou Juliana Dadil e esse é o Papo de Payments, o podcast da RLA que conversa com os maiores profissionais de risco do Brasil. Aqui você vai ouvir os insights e aprendizados sobre riscos, tecnologia, gestão, liderança e carreira compartilhados por pessoas do mercado que admiramos. Essa é mais uma ação da RLA para ajudar a todos os profissionais a criarem produtos e serviços mais seguros e confiáveis. No final, não esquece de ir no perfil da Risk Leadership no LinkedIn para nos contar o que achou dessa conversa. Olá pessoal, eu sou a Juliana Dadil, colaboradora aqui da RLA. Sou co-host aqui dessa segunda temporada do Papo de Payments e Security Evangelist por convicção e profissão. A gente está começando mais um Papo de Payments aqui junto com o meu parceiro de mesa, o Felipe Mariotto. E dessa vez a gente vai falar sobre malwares bancários. E bora para os nossos super convidados, o superstar da Cybersecurity, Thiago Bordini, e o global Aldo Albuquerque. Sejam muito bem-vindos, galera. Vocês querem começar se apresentando e depois o Mariotto, né, Thiago? Boa, pô, gostei do Popstar aí, não sabia disso, não. Tem que incluir isso no currículo agora. Bom, eu sou o Thiago Bordini, mais conhecido como Bordini aí pela galera. Hoje eu sou o Head de Threat Intelligence na Axor, estou no mercado há 20 e poucos anos. Rato de evento, tanto para assistir quanto para palestrar, é minha segunda paixão. Não me contentei em só assistir e palestrar, e resolvi organizar evento também. Então, sou um dos organizadores da Security Besides aqui em São Paulo. E esse ano de 23 a gente organizou a BR RuiCon lá em Las Vegas. Foi a primeira conferência brasileira fora do Brasil. Bem bacana a experiência. E mentoro também o grupo do Cybersecurity Girls, que é um projeto para incluir mulheres aí na área de Cybersecurity. É um projeto que eu levo com muito carinho desde da primeira turminha ali. É da Cybersecurity e falta ser da ONCE. Você e o Anquise se dividem entre Cybersecurity Girls e ONCE. Os dois, a gente fica nos dois ali. Boa. Aldo. Então, sou Aldo Albuquerque, trabalho na Tempest, sou sócio-diretor lá. Montei uma área de Threat Intelligence, acho que em 2008, 2009, né? Desde essa época que eu comecei a trabalhar combatendo cybercrime. Então, é uma área de paixão e pesquisa e paixão, né? Então, mesmo hoje, não estando mais à frente da área de Intel da Tempest, eu ainda palestro, ainda pesquiso, dou aula, né? Aula em pós-graduação, justamente falando de Threat Intelligence. Então, tudo que é relacionado ao tema me interessa e é a área que eu mais gosto de trabalhar na Tempest, na verdade, é Intel. E, assim, bacana estar aqui do lado de Bordini, colega de longa data, a gente já vive se cruzando aí em evento, dividindo mesa em palestra, pesquisa também, a gente troca figurinha, uma coisa que é importante nesse meio também, que geralmente os pesquisadores de Intel, todos se conhecem, independente de que empresa a gente trabalha, né? Então você falou agora do Anquises, é outro cara que hoje está lá na Pura, também é brother, então a gente tem nossos grupos, nossas conversas aí, a gente até brinca, né? Da mesma forma que o crime do lado de lá está organizado, a gente também tem que se organizar do lado de cá, para combatê-los. E é isso. Vou tomar a palavra aqui então também, Ju. Bom, prazer a todos. Felipe Mariotto, um dos cofundadores aqui da RLA, co-host junto com a Ju do Papo de Payments. Muito honrado em dividir a mesa com vocês. Eu tenho muita curiosidade, de verdade, eu não sou muito familiarizado com o mundo de cibersegurança, então estou aqui muito para aprender e vou tentar ser o papel da turma que está assistindo também, de fazer as perguntas mais idiotas, as mais simples. Vamos ver, vou aprender junto com vocês. E já vou tomar a liberdade de fazer a primeira pergunta, que é o seguinte: a gente fala muito aqui, sempre falou muito de fraudes, né? Da disciplina de fraudes, ou do gestor de risco, das fraudes, a gente fala muito de engenharia social e tudo mais. Mas tem todo um mundo de cibersegurança que me parece que está relacionado, muitas vezes isso ventila numa sala, ventila em reuniões, mas, sinceramente, eu ainda não consigo definir muito bem na minha cabeça qual que é o paralelo entre essas coisas, sabe? Dessas disciplinas. Como vocês
conectariam essas duas disciplinas aí? Onde vocês veem ligações e diferenças? Tá, acho que pensa no seguinte, né? Pensando muito no negócio. Durante muito tempo, as pessoas estavam mais preocupadas, quando a gente fala especialmente de cyber, né? Cibersegurança, sem falar necessariamente a fraude, eram coisas mais ou menos distintas, né? Então o pessoal fazia, por exemplo, um pentest numa aplicação, vou lançar um novo aplicativo para mobile ou um novo site, faz um pentest que está tudo resolvido, se o pentest não achou nada, coloca no ar que tá beleza, né? Isso foi assim durante um bom tempo, talvez, né? Mas a gente começava a perceber que era sempre aquela coisa de gato atrás do rato. Uhum. Era quase como enxugar gelo. A gente tem alguns clientes que a gente fazia um pentest, encontrava um monte de vulnerabilidade, ele corrigia. No outro dia, começava a correr fraude no aplicativo. Era no site, e no outro dia a fraude era no aplicativo. Testava o aplicativo, identificava algum problema, falava para o cliente, de repente a fraude estava no call center, que era uma coisa que ele nem imaginava. Ou seja, as regras estavam legais na parte dos sistemas, mas não estava no processo do call center. Ele conseguia bypassar o processo, fazer a fraude lá, né? E outra coisa que a gente percebia é que tinha um submundo, né? Então a gente percebeu, a gente fica aqui enxugando o gelo e eu sei que do outro lado deve ter uma turma reunida trocando informação sobre como bypassar as proteções, como realizar fraude, como roubar dinheiro, como escalar privilégio, como quebrar o sistema. E aí, se a gente de repente começasse a estar no meio dessa turma, estar no meio dessa galera também, né? Porque eles trabalham da mesma forma que a gente, tá? Eles se reúnem, tem horário de trabalho, fazem reunião via Zoom, via WhatsApp, tem fórum, é um trabalho como outro qualquer para a cabeça dos caras, tá? Então, e se a gente ficasse lá junto dos caras, se posicionando, se passando por um deles, né, de certa forma, bem posicionado nisso aí. E aí foi uma coisa mágica, porque a gente começava a entender de tendências, o que é que eles faziam depois com aquela informação. Se eu roubei o login do Felipe e da Juliana, o que é que eu faço com isso? Quanto é que vale um login desse? O que é que dá para fazer com um negócio desse? Né? A gente começa a perceber que era tudo muito segmentado, né, que você tinha uma espécie de fraud as a services já, né, aqui no Brasil. Então você tinha um cara que fazia malware, você tinha um cara que roubava conta, você tinha um cara que só bypassava sistema, você tinha um cara que fazia ataque em ATM, enfim, mandava phishing. Então você tava tudo muito, muito já segmentado, e o cara às vezes não sabia fazer uma coisa e ele podia contratar isso como serviço. Então a gente começa a aprender, começa a ver isso e começa a enriquecer o trabalho da gente em pesquisa. Então o trabalho de Intel é muito bacana, porque ele é imediato quase, ele é prático, então a gente consegue antecipar a ameaça. A gente estava cansado de ser aquele, de enxugar gelo do gato atrás do rato. Isso continua, porque eles não param, os caras são mega criativos, mega ativos e a coisa não para. Mas a gente já tinha um pouco de vantagem para entender o que é que eles estavam procurando. Eles estão procurando o login tal do sistema tal, o que é que eles querem com isso? O cara está vindo aqui um esquema para passar proteção tal, da fraude tal, o que é que ele quer com isso? E às vezes, que é bem interessante, sei lá, eu esbarro alguma coisa, ou o Thiago, o Bordini esbarra alguma coisa, a gente não sabe o que é aquilo. Mas quando eu mandava isso para o cliente, o cara, eu sei o que é que esse cara quer com isso. Tem um cara aqui procurando, sei lá, cartão de crédito Black da bandeira tal com BIM tal. Pra gente, às vezes, não faz muito sentido, mas quando a gente mostrava isso lá para o banco, ou para o operador de cartão de crédito e tal, eu sei porque que eles estão procurando isso. Provavelmente é um esquema tal, que a gente já vem acompanhando há tempo. E a gente, às vezes, informa a última peça do quebra-cabeça que faltava para os caras resolverem uma fraude, tá? Então, assim, o trabalho de Intel complementar o trabalho, obviamente, de cyber do modo mais padrão é muito bacana, porque você realmente consegue fechar esse ciclo aí e ver, e ter até o feedback, porque você às vezes percebe que está estancando a fraude, você está melhorando os números lá, né, de combater a fraude, você vê que a coisa realmente é efetiva, você consegue demonstrar isso aí. É bem bacana. E aí, até antes de passar para o Bordini, me lembrou muito uma conversa que a gente teve num dos inúmeros eventos que você já atendeu, e a gente conversou sobre um pouco o trabalho de Threat Intel, né, que é uma das disciplinas de cybersecurity. E aí eu queria a tua visão, Bordini, de um cara experiente de mercado que tá no universo de cybersecurity, mas também está no universo da fraude. Como que você enxerga a evolução dessa disciplina e a convergência entre cybersecurity e prevenção a fraudes, né? Bem bacana, Ju. Assim, um ponto que a gente tem percebido é que não tem mais como descolar
cybersecurity, threat intel e fraudes. Tanto que hoje já tem muitas empresas criando uma área, conectando na realidade a área de prevenção a fraudes embaixo da área de threat intel. Porque você precisa de indicadores dos dois lados, né? Como o Aldo falou, uma informação que para nós não faz sentido, para o cara de fraude faz sentido. E ele vai precisar de informações de cyber que ele não faz a menor ideia do que seja. Então, a hora que a gente conecta esses dois mundos, realmente é onde vira a chave, a gente consegue ter um ganho bastante perceptível e diminuir um gap que a gente vem trabalhando há muito tempo para tentar reduzir, que cada vez mais a gente sempre está um passo atrás do atacante, né? Eu acho que Threat Intel, quando a gente consegue entender um comportamento, entender o que o cara está pensando em fazer, por que ele está tentando fazer aquele esquema, você consegue se antecipar não em um caso de fraude, mas em mapear todo uma cadeia, né? Todo um ecossistema ali que é envolvido. E é legal a gente colocar também um ponto importante, assim, a gente tá falando de cyber muito aqui, né? Mas hoje o Brasil ele tem uma característica muito interessante dos golpes relacionados à fraude, principalmente, que às vezes o golpe não tem nada tecnológico, é 100% engenharia social. Então, assim, não passa por nada. Corrente do WhatsApp. É só papinho, né? O WhatsApp. É só conversa. Então, assim, as pessoas elas acreditam com muita facilidade. Obviamente, essa é uma característica muito do latino, né? De ter essa questão de acreditar muito fácil nas pessoas, de querer conversar muito, de ser mais receptivo, faz com que a engenharia social se encaixe muito bem aqui. Então, às vezes você pega muitos casos que o cara fez milhões numa fraude e ele conhece zero de questões de cyber. Não é nada sofisticado. Né? Às vezes o cara ele explora um processo de negócio que falhou. Às vezes a gente pega, por exemplo, agora a gente teve Black Friday a semana passada, semana passada. Você vê esquemas assim, olha, você faz o cadastro, você coloca o produto no carrinho, aí você muda a quantidade do produto no carrinho, volta para a página principal, procura outro produto, coloca outro no carrinho, tira aquele. Tipo, ele fazendo todo um vai e vem de comportamento para que esse fluxo diminuísse o score de risco da transação e ele conseguisse aprovar uma compra com cartão de terceiro. Assim, mostra que também o atacante, como o Aldo falou, ele tem a sua especialidade, mas um ponto que me preocupa muito nisso é que cada vez mais o atacante ele conhece muito bem o negócio que ele está atacando. E às vezes ele conhece essas regras de fraude que o próprio cliente, né, a própria empresa sequer conhece todo esse fluxo fim a fim. E ele se adapta, né Bonini? Ele vai se adaptando. Tem um caso, até, vale a pena falar esse parênteses, um caso de fraude de boleto, que é bem interessante. Dois casos em aula, é formidável. Sabe aquele phishing que eu acho que todo mundo já recebeu, daquela televisão de 41 polegadas por R$1.000, ou daquele iPhone bacana por R$1.000, que você sabe que está errado, mas o cara vai lá e ainda clica. Aí ele clicava lá, colocava os dados dele e simplesmente você colocava os dados do cartão, abria uma loja igual a loja verdadeira, que ela colocava os dados do cartão e ele conseguia roubar os dados do cartão. Isso aí não é uma novidade, nada muito sofisticado. Como falou, o cara não era nenhum hacker incrível, formidável e tal. Só que com o passar do tempo ele começou a fazer essa fraude com o boleto. Ele gerava um boleto no lugar de cartão. Ele já tinha tanto cartão de crédito que ele tinha roubado, tanto cartão que ele não sabia o que fazer com aqueles cartões. Então ele começou a fazer o pagamento via boleto e dizer que era para dar desconto. E aí o que a gente fazia? A gente identificava essa loja falsa, quando ele gerava o boleto, a gente mandava esse boleto para os bancos e os bancos faziam o cancelamento daquele excedente, né? Sabia que aquilo ali provavelmente era uma conta de laranja e a gente já fazia o cancelamento do boleto. Se alguém pagasse aquele boleto não ia funcionar. Só que aí a gente começou a dar trabalho para ele. Então, essa coisa que eu estou falando, ele vai se adaptando. Então, ele percebeu o seguinte, chegou um belo dia que a gente viu aquela fraude acontecendo, viu aquele site, gerou o boleto, mandou para os bancos. E os bancos falaram, olha, eu não posso fazer o cancelamento dessa conta, porque essa conta é da loja que ela diz ser.
Então, essa conta, esse boleto realmente vamos lá, hipoteticamente, é da Lojas Americanas ou de alguma loja de Magazine Luiza. E não posso cancelar, realmente é dessa loja. Mas não pode, porque isso aqui é um site de fraude, de uma Black Friday falsa, aqui eu sei que é um site falso. E a gente sem entender, depois a gente percebeu o que é que o fraudador fez. Ele comprava com a conta dele real uma geladeira, dizia que o pagamento não era em cartão, era em boleto, e ele gerava vários boletos, fez várias compras, gerou vários boletos. E toda vez que uma vítima entrava no site falso dele, ele dava um boleto desse para ele pagar. E aí, com isso, e é exatamente, aí veja que ideia maravilhosa, veja por que esse cara merecia o dinheiro que ele estava roubando. Olha que ideia genial. Eu não podia mais derrubar o cedente do boleto dele. Ele recebia o material dele com nota fiscal, garantia e totalmente limpo na casa dele. E a pessoa só percebia que tinha se caído uma fraude dias depois, porque a geladeira, sei lá, que ele comprou, a televisão que ele comprou, nunca chegava. Então ele viu que a gente reagia com os cartões, viu que a gente reagia com os boletos com cedente falso e criou uma metodologia que impedia que a gente fizesse o cancelamento do cedente. E essa gente não conseguia, porque eu não podia cancelar o cedente da Americanas ou da Magazine Luiza, enfim, da loja hipotética que ele estivesse trabalhando. Então, assim, uma ideia genial. Esse cara é hacker? Não. Ele é programador? Não. Ele só é muito, muito, muito inteligente. Então a gente brinca que a gente respeita muito o fraudador aqui no Brasil, porque eles sabem o que estão fazendo. É verdade. Eu vou comentar algumas coisas aqui do que vocês... acho que cada fala de vocês já dá para abrir 28 hiperlinks para cada uma que é muito legal. Uma das coisas me lembrou, enquanto o Bordini tava falando, me lembrou a minha época de Game Shark. A época que eu jogava e ia buscando os códigos pra tentar burlar os joguinhos, sabe? Eu acho que é muito interessante isso. Mas uma coisa que me chamou lá na primeira fala que você falou foi Fraud as a Service, né? Esse conceito de Fraud as a Service. E aí você comentou duas coisas que eu acho que o Bordini também tocou nisso, que é a criatividade do fraudador brasileiro. E eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso. E aí eu queria que você falasse também sobre essa tal de Fraud as a Service. E aí a gente começasse a entrar um pouco nesses malwares. Queria que vocês comentassem um pouco também. Assim, a parte de fraude como serviço, Fraud as a Service, ela existe no Brasil. Eu tenho notícia disso desde 2010, eu acho. Não é uma coisa nova. A diferença é que ela vai se adaptando, melhorando e se expandindo. Então você tinha, por exemplo, o brasileiro às vezes ele gostava de se especializar em alguma coisa. Então, sei lá, o Bordini ele é um ótimo programador, ele é muito bom em fazer malware. E ele fala, cara, eu não quero cartão de crédito, não sei fazer phishing, não sei como é que é, hospedar e tal. Cara, deixa aqui fazer meu malware. E eu sei que eu tenho clientela, eu posso fazer uma coisa customizada, eu posso fazer uma coisa mais ou menos padronizada e sair vendendo. Outros falavam, cara, eu sei tudo sobre mandar phishing, então por que eu não sou o cara que só faz mandar phishing? Né? E aí tem as moedas de troca, né? Então, olha, eu faço o phishing para você me dá alguns cartões de crédito, eu não sei como é que são essas fraudes de cartão de crédito, então, ó, eu te dou aqui o phishing, você me paga de uma outra moeda, você me paga de uma outra forma. Um escambo. E aí eles conseguem lucrar, eles conseguem lucrar muito mais, né? E é legal também até para o fraudador iniciante, porque ele consegue entrar no jogo de forma muito rápida. Então, ele não sabe programar, ele não é um hacker excepcional, ele só, cara, eu só queria trabalhar com esse negócio de loja falsa, porque eu gosto de comprar mercadoria com o cartão dos outros e tal. E ele tem tudo à mão dele. Ele consegue já comprar os cartões que já foram roubados por outra pessoa, ele já consegue, de repente, fazer phishing e mandar um site falso numa loja pronta para fazer aquilo que alguém já fez, né? E também porque o fraudador dele percebe que aquilo que funciona para ele, a gente vê muito, né, Bonino, a questão dos esquemas, pode servir para outras pessoas também. Então, da mesma forma que eu estou aqui infectando 10 mil pessoas por dia, se eu vender isso aqui para outra pessoa, ele vai infectar as 10 mil dele. Então, eu tenho aqui minha lista de possíveis vítimas, ele pode ter a dele. E eu vou rentabilizar ainda mais. Basta que eu venda esse meu esquema, essa coisa que eu faço também. Desde que isso, obviamente, não concorra, não vá canibalizar comigo. Então, a gente já viu conversas dos fraudadores que ele falou assim, olha, eu comecei a vender o esquema aqui porque eu consegui roubar tanto cartão de crédito, que eu não sei mais o que fazer com tanto cartão de crédito. E eu nem sou bom de vender, então eu vou vender o meu esquema de como eu estou conseguindo roubar esses cartões de crédito aqui para outras pessoas, rentabilizo, diminuo meu risco e ajudo e ainda ganho moral com a comunidade aí do cybercrime. Ainda tem isso também, né, Bordini? Essa questão, a gente estava falando de parceria, né? Eles acabam se ajudando muito, inclusive, né? Nesse lance de um acabar
colaborando com o outro e de poder fazer todas essas ações muito segmentadas hoje. Então, por exemplo, pega o golpe da central telefônica falsa, né? Se a gente for pensar tradicionalmente, o que vem à nossa cabeça é, bom, o cara vai ter que ligar para uma operadora de telefonia, vai ter que contratar um 0800 no CNPJ, vai ter que ter um PABX, vai ter que configurar as mensagerias, ele vai gastar uma grana violenta com isso. E vai levar tempo? Não. Ele faz isso com meia dúzia de cliques, com menos de R$100. E aí isso escala, e ele pode estar operando isso de qualquer lugar do planeta, o que complica ainda mais pra gente, né? Então... E é um golpe novo não, né? Mas assim, tá muito em voga, muita gente cai, tá muito crédulo ainda, né, Bordini? Sim. Muita gente cai nesse da central telefônica, não é uma coisa que a pessoa tá acostumado como phishing, às vezes. É uma coisa... É uma coisa até que eu sempre falo, né? O golpista médio, porque tem muito no imaginário das pessoas, ou aquele golpista muito amador, né, que vai falar errado, que as pessoas falam, não vou cair porque, né, imagina. Cada vez mais raro, isso aí tá cada vez mais raro. Não, então, exato, mas só que fica no imaginário das pessoas. Ou então, não, é o racudão das galáxias, o cara que hackeou minha conta bancária, que grampeou a linha telefônica, um negócio, e a coisa, às vezes, é muito mais simples. Então, o que a gente vê, o golpista médio, né, é o cara que tá entre esses dois lados do espectro, né? É um cara que estuda muito bem os processos do banco e ele usa muito a tecnologia a favor, né? Que são com esses artefatos, essas estratégias, né? Como o 0800. Isso é uma forma de dar credibilidade, como aquele sisteminha que simula a URA dos bancos. Sim. E é um clique de distância, né? Que eles estão. E ele consegue até ir para o envio de SMS com shortcode. Que também é uma outra coisa que a gente fala, não, isso só a empresa pode ter. Não. A gente se acostumou a achar que só uma empresa séria podia ter 0800, só uma empresa séria podia ter um shortcode, né? Não tem... Ô Bordini, comenta um negócio pra mim, por gentileza. Você comentou dos golpistas ou fraudadores, ou bandidos, ou como a gente prefere falar, de operarem de outro país. Comenta pra mim essa diferença de fraude cyber no mercado brasileiro para fraude cyber internacional. Queria ouvir um pouco. O que você acha? Então, vamos lá. Eu acho que dá pra gente separar muito bem esses dois mundos. Tá? Se a gente for pensar em fraude em outros países, elas são muito mais tecnológicas, muitas vezes, e nem tanto engenharia social, porque, pensando principalmente Europa, Estados Unidos, eles não são tão receptivos quanto a gente aqui. Então, é um pouco mais já desconfiado. A engenharia social, ela acaba não sendo tão efetiva e você acaba vendo ataques mais técnicos, né? Então, a sofisticação tecnológica ela é um pouco maior. E lá não é tão escalável quanto aqui, né? Hoje, se a gente pegar o volume de ataques que a gente tem em Brasil, assim, sem sombra de dúvida, eu vou chutar um número, eu arriscaria aí algo acima de 70%, 80%, a gente está falando que é fraude, o restante são ataques menores, né, que menores entre aspas, né, mas em quantidade, né, ransomware, DDoS, hacktivismo, que quase não tem aqui. Quando você olha outros países, pegar Estados Unidos, por exemplo, você não tem um volume tão grande de fraude e já tem um volume muito maior de ataques, por exemplo, de espionagem industrial, de hacktivismo, de exploração de vulnerabilidade, né? E uma característica, para comparar, né? Vamos pegar malware bancário. Então, se você pegar um malware bancário brasileiro, é quase analisar um service pack, porque ele é tão grande, é tanto código reutilizável que os caras utilizam, que assim, a gente já chegou a analisar malware de 200 MB, pra você ter uma ideia. É surreal. E faz uma desgraça. E você pega um artefato malicioso gringo, digamos assim, tem lá 200, 300k. E faz, às vezes, muito mais coisas do que esse de 200 MB.
Então, isso mostra que a capacidade técnica para criar o artefato aqui, ela ainda é menor comparada aos outros países. Isso não quer dizer que nós não tenhamos pessoas aqui que são muito boas no desenvolvimento de artefatos. A gente tem, pioneirismo, infelizmente, aí nos malwares de transações automáticas, né, com GoatHat e outros. Um malware para manipulação de transações financeiras em cartões e transações eletrônicas em TEF, que foi o Prelex. Todos esses caras foram exportados. Assim, o Prelex começou em 2014, Fez um estrago. Fez um arregaço aqui no Brasil até 2019, 2020, e agora está expandindo o mercado. Nos Estados Unidos está sofrendo bastante, México, Europa, está sendo exportado para lá, que já não é tão mais efetivo. Então a gente acaba exportando esse tipo de coisa. E o Prelex é um artefato tá nessa categoria de 2 megas. Não é um artefato gigantesco, né? Eu acho que essa é uma característica muito importante quando a gente compara os ataques. Se a gente olhar a grosso modo, os ataques aqui, eles são mais sofisticados do ponto de vista de engenharia social, para encaixar uma história que faça sentido, mas por vezes tecnicamente não tão sofisticados. E em outros países é o inverso. Ele é muito mais sofisticado tecnicamente e falha às vezes bastante na engenharia social. Uma coisa que a gente também via, principalmente antigamente, né, Bordini, era a questão de como é que eles exportavam. Durante muito tempo, eles gostavam de exportar isso para países de língua portuguesa. Sim. Então, a gente via muito fraudador brasileiro atacando em Portugal, Moçambique, né, Bissau, sei lá, países que falavam português. E uma grande barreira que a gente acompanhava, os próprios fraudadores reclamando disso, era a questão de eles não conseguiam operar financeiramente num país. Então, para o fraudador brasileiro é muito fácil, porque hoje a gente consegue abrir uma conta laranja muito fácil. R$200, R$150, a gente consegue, no mercado negro, aí, comprar uma conta laranja para operar. E os caras compram 10, 15, 20 contas laranja. E em Portugal, ou sei lá, em Moçambique, esses países, é muito mais difícil eles conseguirem ter uma conta laranja para receber o dinheiro e de lá transferir, e esse dinheiro chegar efetivamente na mão dele aqui no Brasil. Então eles têm que normalmente fazer parcerias com outros fraudadores daquele país de origem para conseguir rentabilizar, e rola troca, escambo, esse tipo de coisa. Mas a primeira barreira era a língua e a segunda era a questão de como operar fundos financeiros naquele país lá de origem. E outra coisa também, logo nos primórdios, também a gente via muito código de malware daqui, que eram literalmente o Frankenstein de outros malwares, de outros países, principalmente malware russo. Então, por exemplo, a gente analisou um código que era de uma espécie de chupa-cabra digital, né, que ele conseguia roubar a trilha dos cartões que passavam naquelas máquinas de PIN-pad. E 70% do código era de um outro malware russo, que o cara já pegou aquilo ali e simplesmente adaptou para uma versão mais brasileira, né? E ele conseguiu tropicalizar o malware. Então rolava isso aí também. Essa questão que você comentou de operacionalizar, Aldo, é legal, porque assim, se vocês pensarem, né? Bom, a gente está falando de crime cibernético, de compra e venda de artefato malicioso, de base de dados, de malware, de phishing, enfim, tudo mais. O que nos vem logo de cara? Como que esses caras compram e vendem esses serviços? Que tipo de moeda vocês acham que eles utilizam hoje? Criptomoeda. Criptomoeda. Pix. Por incrível que pareça. Rápido. É mais rápido. Menos complexo, mais rápido. Quando a gente falava, de operacionalizar. Né? Fraudador fala no WhatsApp, igual a gente, igual o grupo da família, dá bom dia. Para que ele... no Brasil, se criou uma cultura que acha que saber criminoso só fala na Deep Dark Web. A gente vê, tem, claro que tem. E principalmente na gringa. No Brasil, o fraudador fala, para que eu vou instalar Tor, browser, Deep Dark Web, se eu posso dar um oi aqui pro meu passa no WhatsApp? Ele já tem um chip que não está no nome dele. Ele já tem todo o esquema para se proteger. Criptografado ponta a ponta. Ponta a ponta, tá no meu celular, esse celular que só tem isso aqui só para os trampos, né? Só para comunicação. Por que eu vou para Dark Web? Por que eu vou ficar falando em fórum russo? Não. Muito trabalho. Muito trabalho, cara, muito trabalho. Não... Outro dia eu tava vendo um perfil vendendo cartão de crédito no TikTok, né? Então, assim, às vezes a gente acha que tem que ir na Deep Web, mas basta entrar no TikTok lá pra você achar uma...
Essa vitrine vem desde a época do Orkut. Quando a rede social era Orkut, ainda a gente já tinha anúncio de fraudador vendendo cédula falsa, cartão clonado, estampadora, trilha. Aí agora foi Facebook, o Facebook ainda é forte durante muito tempo. Agora TikTok, vamos criar uma rede lá qualquer. Porque uma coisa é onde eles se comunicam e como se comunica, outra coisa é onde é a vitrine, porque eles têm que, sei lá, se livrar, desovar aquele material. Então o cara que faz nota falsa, chega um momento que ele tem que começar a fazer propaganda das notas falsas dele. O cara rouba 5 mil, 10 mil, 15 mil cartões de crédito, ele tem que vender isso de alguma forma. Então ele tem que se expor um pouco mais, mas a preocupação do cybercriminoso brasileiro, normalmente aqui no Brasil, não é excessiva. Ele tem uma baita sensação de impunidade, né? Ou que se ele for pego um dia, ele vai ser atuado como crime de menor potencial ofensivo. E depois de 3 meses, 2 meses, ele vai tá solto. Tanto é que a reincidência nessa área aí é absurda. É muito grande, né? Muito grande. A gente vê no relatório, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foi mencionado isso, né? Que o crime organizado, ele tem desestimulado crimes de muita violência, porque isso acaba chamando a atenção da polícia, as penas são maiores, né? Então, o que a gente vê, o crime organizado se voltando para os golpes bancários, que é isso, né? O crime compensa, pelo menos nesse momento está compensando. É home office, né? É home office. É home office, exatamente. Ou cadeia office, né? Tipo... e aí, Aldo, você puxou um ponto que eu queria até entender a visão de vocês, que são 2 profissionais que estão, né, que viram o cenário mudando, né? Então, e eu também, né? Porque eu vim de cybersecurity, então comecei a trabalhar com 5 anos, obviamente. E assim, até para a gente participar, para vir para essa conversa, eu fiz uma rápida pesquisa e eu vi um dado da Capesc em julho ou agosto desse ano, que a gente teve um aumento de 32% de malwares bancários, né? E eu estou há bastante tempo na área de segurança e em banco, então assim, eu vi quando os primeiros malwares bancários surgiram e atuavam de uma certa forma, enfim. E aí a gente viu isso dar uma queda, né, ao longo do tempo. A gente percebeu uma mudança do comportamento do golpista de, em vez de hackear o sistema, ele hackear as pessoas, né? Não que o vírus também não seja hackear pessoas, porque ele envolve uma engenharia social para aquilo ser implantado, né? O usuário tem que clicar no link, tem que entrar numa página infectada e tudo mais, né? Mas eu queria entender de vocês, qual que é a visão de vocês desse caminho, né? Quais eram as atuações dos vírus bancários no passado e, principalmente, quais são as estratégias utilizadas pelo golpista que usa malware bancário, que usa essa estratégia hoje, aqui no Brasil? Não, e detalhe, nessa matéria falava que a gente era top 1 em alvo e exportador, né? Então, olha que ranking, que orgulho. Fórmula 1, futebol, vôlei, não dá mais sucesso, vamos fazer isso. Não, né? bora hackear, né? Hackear não, né? Hackear é legal, mas, tipo, fazer crimes, né? É isso. Exato. Quer começar aí, Aldo? A evolução é bem interessante. Tem até uns paralelos que eu acho legal falar, que é o seguinte, por exemplo, eu me lembro vocês talvez nem se lembrem disso, mas eu me lembro de uma época que banco, ele tinha teclado virtual. Sim. Então, o que era o teclado virtual? O teclado virtual era porque justamente o cara naquela época já tinha password stealer. Na verdade era o keylogger, né? Tudo que você digitava no teclado, ele capturava. E aí você via os bancos começar. Aí como é que ele sabia que o usuário estava na página do banco? Ele via pelo título. E aí, de repente, começaram a mudar o título da página do home bank, que era aleatório. E aí também descobriu que se eles colocassem um teclado virtual, você não digitava, você clicava. E aí o fraudador começou a criar o Screen Logger. Então eu me lembro lá em 2006, 2007, começaram a surgir os primeiros Screen Loggers. O que foi engraçado, uma vez que eu estava com um amigo meu que era de Londres, era 2013, e ele falando que o banco dele estava pensando, ele era da área de cybersecurity lá, eles estavam começando a implantar um teclado virtual no home banking lá. E eu falei, cara, o teclado virtual ele foi abandonado no Brasil em 2009, nenhum banco mais usa aquilo, porque não serve para nada.
que os caras começaram a capturar a tela, né? Ele via qual era a área ao redor de onde você estava clicando e mandava para o fraudador em várias figuras, né? Ele não filmava a tela necessariamente naquela época, né? Porque a banda não era muito larga, então ele simplesmente tirava várias fotos e conseguia saber qual era o lugar onde você estava clicando, né? O que é que você digitava. Então, sempre está se adaptando. A gente olha agora, você tem aí um monte de solução, por exemplo, de biometria facial. Então tem desde os caras que a gente acompanhava lá, que eles literalmente pegavam uma foto, imprimiam e colocavam no melão, e começava a mexer o melão como se fosse a cabeça de uma pessoa. Aí eles colocam uma pessoa para piscar o olho, aí vem alguém, começa a deepfake, vídeos de deepfake sendo utilizados para poder simular que realmente é aquela pessoa. Então, não importa, é gato e rato. Então, seja da época do teclado virtual, ou agora mais recente, o pessoal usando deepfake para tentar bypassar a biometria, é evolução. De repente os bancos vão começar a fazer alguma coisa. Antes era geolocation, eles conseguem bypassar geolocation. Amanhã vai ser algum tipo de proteção com voz, e os caras vão fazer alguma coisa para mudar a voz. Se for íris, os caras vão criar alguma coisa para detectar a íris do usuário. Isso pensando, sem falar na questão de engenharia social, né? Que um dia vai ser uma coisa mega avançada, que não pode ser bypassada. Eu me lembro até a história do certificado digital. Tem alguns sites que começaram, você só acessava com certificação digital. E aí eu me lembro de um phishing que o cara fez, que ele mandava o cara pegar o certificado e anexar o certificado e enviar o certificado para o fraudador. E tinha gente que fazia isso na época, quando começou a certificação digital. Então, por mais que a íris talvez não vá conseguir ser bypassada, o que é que ele vai fazer? Ele vai ver que o elo mais fraco é o usuário, e vai fazer uma engenharia social para o usuário, se passando realmente para o banco, que vai ler a íris dele e vai conseguir fraudar. Então, nem sempre está só no sistema, pode estar realmente, como a gente já falou aqui, nas pessoas, né? Mas a evolução é eterna, é briga de gato e rato. Não adianta. Acho que essa questão do uso de AI, ela vem muito nessa linha, né? Da gente, os bancos agora têm implementado muito a questão da biometria facial e, na verdade, antes do uso de deepfake ali para burlar esse processo de biometria facial, teve o melão, né? Aí a evolução do melão... Viu? Funcionava. Talvez funcione ainda em alguns lugares, né? Depois teve uma evolução eles criaram um outro aplicativo que o nome é horrível, que são os burladores de selfie, que nada mais é do que uma câmera virtual. O cara gravava, pedia pro laranja gravar um vídeo dele movimentando a cabeça, piscando, e aí na hora que o banco pedia essa autenticação, ele injetava esse vídeo. E agora é mais fácil usar deepfake ali para ser um pouco mais realista com isso. Então a gente vai ter uma evolução constante, né? Tem alguns bancos colocando biometria de voz, e Deep Voice vai nessa pegada também. Então a gente vai ter que usar o conhecimento que a gente tem ali de threat intel, né, de entender esse adversário, tentar entender para onde ele está indo, para conseguir diminuir essa vantagem competitiva que ele tem pra gente, mas assim, infelizmente a gente sempre vai estar um passo atrás, né? Quando a gente acaba mapeando um threat actor, um comportamento, ele já tem um plano B e C prontinho. Então, a gente brinca que eles falam que não param, eles dão tempo. Então, ele falou que a casa não cai, ela só balança. Um exemplo disso, de como é cabeça fraudador, voltando para aquele exemplo anterior de que não precisa ser um hacker, às vezes a engenharia social resolve tudo. Eu vou perguntar para vocês hoje, para Juliana e para Felipe. Bordini, obviamente, já sabe, mas se vocês fossem um fraudador hoje, como é que vocês fariam para pegar de alguma vítima os dados pessoais e, principal, uma foto dele segurando uma selfie? Porque para abrir uma conta do banco digital precisa de uma foto segurando o documento, né? Uma selfie segurando o documento. Como é que vocês iam conseguir isso? Promoção, de forma rápida, promoção no Instagram. Promoção no Instagram. Mas me mande atualização de cadastro. Me mande sua selfie. Tá, mas podia chamar alguma suspeita e o cara segurar as... Porque é incomum. Por que eu vou mandar minha selfie para ganhar um produto? Não é muito comum. E assim, a gente viu os caras vendendo. Olha, eu tô vendo aqui um lote de 300, 400 fotos de pessoas idôneas segurando uma foto do documento numa selfie. E eu tenho todos os dados dessas pessoas. Tem uma indústria, que é a indústria que move o planeta, que é a indústria da pornografia. Não, também, beleza, mas de forma mais simples. Mais simples? Muito mais.
Diga aí, Aldo. Você faz um anúncio de uma vaga de emprego. Vaga de emprego. E aí você coloca lá o seguinte, só me mande seu E tá currículo. bombando, né? Exato, você fala, me mande seu currículo, você vai colocar alguma vaga, uma coisa simples, para um ajudante, para um enfermeiro, para um motorista, né? Onde geralmente o pessoal Mais simples. está procurando realmente emprego, o pessoal mais simples está procurando emprego. São pessoas idôneas, né? E ele fala, olha, para eu ter certeza que você não é um fraudador, por favor, além do seu currículo, com todos os seus dados, nome da mãe, endereço, telefone, celular, eu quero que você me mande uma selfie, chegue os seus documentos e uma selfie segurando, para eu ter certeza que você é você e você não está me roubando. Nossa. E aí, você manda isso nas redes sociais, nas correntes, no Facebook, por aí vai, e em um único dia ele consegue receber 300, 400 fotos de selfie segurando o documento e um currículo com todas as informações que ele tem. Nome, CPF, todos os dados cadastrais. Tem outras formas mais complicadas, que é site de falso leilão, leilão falso também tem muito, mas essa do emprego, para mim, é uma das mais duras, porque você vai estar afetando o cara que tá, coitado, estava procurando emprego, está numa situação às vezes difícil, e ainda vai ter seus dados usando conta laranja, né? Então a gente até fala, tem vários tipos de laranja. Tem a laranja intencional, que é o cara que vende o dado dele, ele sabe que está vendendo, ganhou R$300 para vender os dados dele e abrir uma conta em nome dele, e não está nem aí para o que vai acontecer, ou pessoas que são usadas, como nesse caso, para terem seus dados usados aí para abrir conta e ser usados como laranja, né? Cara, mas então, eu tenho uma pergunta. É mais simples do que a gente imagina, como você estava falando. É muito simples. Né? Mas eu tenho uma pergunta. Que a gente já tá caminhando mais ou menos para quase uma hora de papo aqui, 50 minutos, não sei. Eu queria que a gente falasse sobre a perspectiva do profissional agora. Não, exatamente isso que eu ia perguntar, Mariota. Bom, tamo alinhado. Tamo alinhadíssimo. Primeiro de tudo, eu queria que vocês falassem... eu tenho várias perguntas sobre a questão profissional, mas eu tenho uma pergunta mais íntima para vocês. Esse tipo de coisa eu já entendi. Esse tipo de golpe, acho que pela fala do Aldo, eu já peguei que cria uma revolta em ti. Assim, é um pouco revoltante esse tipo de comportamento. Mas eu queria que vocês me falassem o que vocês sentem em trabalhar com cyber e se vocês têm esperança. Que vai acabar? Que vai melhorar? Que dá pra contragolpear, ou que dá pra diminuir o rombo, ou que dá pra... O que vocês sentem redirecionar às vezes, né? O que vocês sentem sobre isso? Tem um exemplo bacana que responde exatamente isso. Em 2018, a gente descobriu uma quadrilha que ela estava infectando, era um malware, máquinas, computadores que tem aquela máquina do PIN-PAD para passar o cartão. Uhum. E ele infectava máquinas de shopping, né? Então a gente estava investigando porque era sempre em alguns shoppings específicos, só que várias lojas, dezenas de lojas estavam infectadas. Tinha de lanchonete, a loja de roupa, e passou o cartão ali, eles conseguiam pegar a trilha 1 e 2 e os números de dados do cartão. Só não pegava a senha, o PIN. O resto ele pegava todos os dados. E a gente descobriu a quadrilha, viu o repositório, conseguiu identificar para onde os cartões estavam sendo enviados. E a gente, na época, teve acesso a 2,3 milhões de dados de cartão de crédito. E a gente depois contactou, né, via, obviamente, as autoridades e os bancos, Febraban e tal, e a gente saiu distribuindo, né, os cartões para serem cancelados daqueles bancos que eram os emissores do cartão. Então, banco tal, olha esses cartões aqui, banco tal, esses cartões aqui, por aí vai, né? E era legal porque a maioria dos cartões, como eles falam, né, eles ainda eram virgens, eles não tinham sido explorados para fraude, ou seja, o fraudador estava juntando e chegavam centenas, milhares por dia. Então, muitos não tinham sido sequer fraudados. E aí os bancos fizeram um cancelamento. Então, no pior caso, eram 2,3 milhões de cartões, a gente efetivamente ajudou, direto ou indiretamente, 2,3 milhões de pessoas. Eu cheguei pro time de Intel na época e falei assim, vocês têm noção? A gente está muito no dia a dia do cyber, do bit, do byte e tal. Eu falo assim, vocês têm noção da quantidade de pessoas que nem sabem que foram ajudadas, mas foram ajudadas por vocês, pelo trabalho aqui de vocês. Né? A pessoa que de repente era um idoso, que estava indo comprar o remédio dele, no final do mês recebeu o dinheiro do aposentado e de repente alguém foi lá, usou o cartão de crédito dele e ele vai ter o transtorno de ter que explicar para o banco que aquela compra não foi dele, ter que estornar, e ele querer comprar o remédio dele e passar dias sem poder comprar até resolver.
Então, porque desses 2,3 milhões, teve todo tipo de pessoa, né, que foi beneficiada, né? Então, assim, a gente trabalha de forma mais mecânica, às vezes com Cyber, e nem imagina que por trás do que a gente faz, do que o Boardini faz, do que as outras empresas fazem, a gente está beneficiando pessoas comuns, pessoas do bem, que foram, ou que estão sendo, ou que vão ser roubadas. Presente, passado e futuro. Entendeu? Então, olha que legal. Então, assim, eu acredito, assim, a gente tem um baita, eu tenho certeza que Boardini e todos os outros tem um puta orgulho do trabalho que a gente faz. A gente trabalha, obviamente, pro lado do bem e tal, mesmo se a gente ser policial, né, mas a gente tá aí ajudando a combater cybercrime, combater fraude, esse tipo de coisa. Mas é um trabalho importantíssimo, porque também se a gente não trabalha, se a gente não identifica novas técnicas, se a gente não trabalha testando sistemas, o mato fica muito alto. E os caras ficam cada vez mais confortáveis e cada vez mais audaciosos eles já são, né? Mas o mato vai ficando muito alto. Então tem que ter esse trabalho também de inteligência para tentar equalizar a força. Agora, eu acho que isso nunca vai acabar. É como dizer assim, vai acabar a criminalidade no mundo? Não, nunca vai acabar. A polícia está aí, nunca vai deixar de existir. Mas, assim, é muito gratificante a gente saber que, direto ou indiretamente, a gente está ajudando pessoas, inclusive aquelas que sequer sabem que a gente, de repente, terminou ajudando. Isso é muito bacana. Eu falo que é muito fácil a gente enxergar o propósito nessa área que a gente atua, né? Eu, pelo menos, trabalho, é o que eu falei, eu sou Security Evangelist por profissão e convicção, né? Então, e todo mundo que entra no time, eu sempre falo isso. E aí, antes de passar a palavra para o Boardini, e ainda falando da questão do profissional que atua em segurança, cyber security, prevenção a fraudes, e a gente falou um pouquinho da comparação Brasil e outros países. Boardini, como que você se vê inserido nesse mercado e que dica ou recado você gostaria de dar para o profissional que está assistindo essa conversa aqui, né? Qual a dica de ouro do superstar do Cybersecurity? Gostou desse título aí? Gostei. Vai ter fila no próximo evento para tirar foto, autógrafo. Já deixa avisado aí que eu vou começar a cobrar. Né? Só que eu não vou querer Pix, eu vou só em cripto. Cara, acho que assim, acho que esse é um desafio, como o outro falou, não é uma área que vai terminar. A gente, infelizmente, vai ter sempre fraude, sempre vai ter crime, e a gente tem que colocar isso na cabeça que é uma luta eterna. O que eu dormi hoje sabendo, amanhã é recomeçar do zero. Então é um profissional que ele precisa ter uma resiliência muito forte, ter esse tesão por esse desafio, né, de querer ir atrás, de querer entender as coisas, de fazer as coisas realmente darem certo. E um ponto que eu acho que a gente acaba pecando muitas vezes é não enxergando o impacto que a gente gera na sociedade com isso. Né? Como o Aldo falou, cara, são 2 milhões de cartões que a gente bloqueou. Se eu tirar... São 2 milhões de pessoas, né, que foram protegidas. Que pode estar meu tio, minha mãe, um parente, pode ter uma pessoa que precisava daquela grana para resolver um problema de saúde. A gente não sabe o que acontece na vida de todas as pessoas. Então, cada site que a gente consegue tirar do ar, cada página de phishing, cada aplicativo malicioso que a gente tira, e a gente tira uma vítima que seja, já é vantagem, né, pra gente. Acho que já, óbvio, nosso desejo é sempre alcançar o maior número, né, nessas tacadas, mas acho que a gente tem que, se cada um for fazendo um pouquinho, a gente deixa a internet o local mais seguro, né? Esse é, inclusive, o nosso lema dentro da Axis, tornar a internet um local mais seguro, porque tem coisas que extrapolam isso, né? Até fugindo um pouquinho da temática de fraude. Quando a gente teve um incidente no início desse ano com relação aos ataques às escolas,
isso supera qualquer relação comercial, qualquer prestação de serviço. A gente abriu toda a nossa plataforma para qualquer autoridade no país usar a nossa infraestrutura, dos nossos motores, para conseguir identificar essas pessoas e proteger as crianças que estavam na escola. Isso a gente faz para esses casos de pedofilia, que são problemas que tocam a sociedade como um todo, né? Então, eu acho que a gente precisa colocar essa conta no fim do dia e falar assim, cara, saco, eu derrubei um monte de site, o cara tá fazendo de novo, ele não vai ser preso. Tá, mas quantas pessoas eu consegui fazer com que ela não caísse num golpe, né? Quantas famílias eu acabei ajudando? E por vezes a gente vê que, infelizmente, quem acaba caindo muitas vezes nesses golpes, por vezes são as pessoas que mais precisam do dinheiro. Do recurso, né? Então, assim, são as pessoas mais carentes, são aquelas pessoas que se são iludidas por um golpe do falso emprego, do emprego de meio período, que estão numa situação de vulnerabilidade social. Então, assim, já não tá fácil para essa pessoa. Cara. Se a gente puder fazer com que ela não caia num golpe, fantástico. Né? Já eu consigo colocar a cabeça à noite no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que a gente deu o nosso melhor para entregar isso para a sociedade de alguma forma. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que colocar na balança, né? Tirar o burnout, o estresse que a gente tem, porque não é uma área fácil, uma área que tem um estresse miserável, é uma pressão muito forte por reduzir tempo, por identificar as coisas no menor tempo possível, mas acho que a gente contrapõe isso começando a pensar dessa forma. Quantas pessoas eu ajudei? E deixa eu fazer acho que a gente está caminhando para o final. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Para quem se sentiu inspirado, para quem gostaria de ou migrar, tá trabalhando com fraude, quer migrar o perfil mais para cyber, ou alguém que se inspirou aqui no trabalho que vocês fazem e gostaria de aprender mais, ou ir trabalhar com vocês eventualmente, vou pedir uma dica também do Aldo, e se vocês puderem compartilhar aí um caminho, um LinkedIn, não sei, de como as pessoas podem entrar em contato com vocês, entrar para a equipe de vocês, acho que seria muito legal. Eu saí inspirado. Eu acho que um caminho para trabalhar especificamente essa área, assim, hoje isso é bem bacana, você já tem cursos, né? Então não só cursos mais técnicos, mas também cursos de pós-graduação na área. Bordini aí é professor, inclusive, coordenador de cursos desse tipo. Isso é bem bacana, então já tem uma formação, uma coisa mais formal mesmo, né, que você consegue aprender sobre isso. Tem muito livro, muito material também já na internet, e tem algumas grandes empresas de cyber aqui no Brasil, tem uma área específica de Intel que estão sempre contratando, seja a Tempest, seja a Axo, seja a Pura e tantas outras empresas sérias aí. Então, assim, vaga normalmente não falta, tá? Então, e não só aqui no Brasil, no exterior também. O analista de Intel, normalmente, ele é muito, muito procurado, até assediado. Então, a chance de você ter um emprego garantido durante um bom tempo, né? A gente está vendo aí que demanda não vai faltar, é muito grande. Mas, assim, o legal é saber que aqui no Brasil, você, inclusive remoto, às vezes online, você consegue fazer uma formação específica nessa área. Na Tempest, você tem uma área lá no site principal da Tempest, tempest.com.br, tem uma parte lá de jobs que sempre tem aparecido vagas especificamente nessa área aí também, entendeu? Mas eu acho que esse é o melhor caminho. Sensacional, sensacional. Bordini, sua dica aí? Acho que assim, pegando um pouquinho da fala do Aldo, a gente tem agora alguns cursos de médio e longo prazo, né, que são os cursos de pós-graduação, que dão uma carga um pouco maior, assim como cursos menores, né? Então tem hoje diversos profissionais que já são renomados no mercado, que já estão trabalhando nisso há bastante tempo, instituições de ensino que fazem isso, né? Tenho muito orgulho de ter criado a primeira pós-graduação de Threat Intelligence no país para o setor privado, né? Que é a pós que eu coordeno no IDESP.
porque até o ano retrasado só existia a formação de analista de Threat Intelligence para forças policiais e forças armadas aqui no país. Não tinha essa formação para o setor privado. E, pô, a gente já capacitou, a gente está indo para a 7ª turma agora, então, assim, já está em quase 400 pessoas que passaram, né, por esse ciclo. Vaga, como o documento, assim, tem para todos os tipos e gostos, então tem em todas as empresas, tudo, tanto aqui quanto fora. O mercado de fora, para nós brasileiros, é algo bem interessante, porque pagando em dólar, na conversão que o dólar tá, é algo que vale a pena. E o começo, assim, não adianta nada se você não tiver tesão e brilho no olho. Cara. Você tem que gostar do que você está fazendo, porque senão isso não vai para frente. Né? Você vai se desmotivar num curto espaço de tempo. A grana vai vir? Vai se você ralar, se você se dedicar, porque se você não fizer nada disso, não vai adiantar nada. Então acho que esse é o grande ponto que a gente tem. Tem muita literatura hoje, a internet facilita bastante esse acesso hoje tanto a material nacional quanto internacional. Acho que um bom ponto de partida aí. Eu acho que um ponto que, pra gente fechar aí, é que a gente tem que quebrar alguns preconceitos que nós temos, né? Do outro lado, eles estão se organizando, eles se comunicam, eles trocam informação. E cada vez mais a gente tem que fazer essa troca de informação do nosso lado. Assim, o atacante que ataca o banco A é o mesmo que ataca o banco B, C e D. E às vezes a gente tem times ali lidando dos seus feudos e não compartilhando informações sobre comportamento, sobre tendências, sobre o que está vendo. Óbvio, ninguém vai abrir informação sensível, ninguém vai abrir estratégia de negócio, mas a partir do momento que a gente troca figurinhas sobre esse compartilhamento de modus operandi de TTP, a gente tem um ganho muito massificado disso, né? Eu vou aproveitar essa fala só para fazer um último comentário. Acho que é um pouco do que a gente vem fazendo na RLA, assim, tentando unir essa galera toda, sabe? Em volta de um mesmo tema. Então, seja a comunidade inteira, seja para aprender mais, seja para aumentar o networking, seja para procurar emprego ou contratar, a gente vê que falta mesmo. Então, é uma das nossas missões, assim, tentar ser esse espaço agnóstico disseminador, né? para essas discussões acontecerem, sabe? Então, mais uma vez, e aí fico agradecido de vocês terem aceitado o convite. E Ju, você mitou aqui na condução. Parabéns mais uma vez. Muito bom. Gente, muito obrigado. Aprendi com o melhor. Nada. Valeu, pessoal. Pessoal, então, muito obrigado. A gente se vê no próximo Papo de Payments. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Falou. Se você gostou do conteúdo e quer aprofundar os conhecimentos em gestão de risco de fraude, acesse o nosso site e conheça as nossas formações. Estamos esperando você na maior comunidade de profissionais de riscos de fraude do país.